Sejam muito bem-vindos ao segundo seminário de Direitos Humanos e Atenção Psicossocial às Pessoas em Situação de Rua, Desafios Intersetoriais, realizado pela Faculdade de Saúde Pública em parceria com organizações da sociedade civil e instituições que vêm atuando de forma comprometida na defesa dos direitos humanos e na construção de práticas intersetoriais de cuidado. Antes de iniciarmos, quero registrar o nosso profundo agradecimento à apresentação das meninas de Parelheiros, também às parcerias com o Seminário de Forma Comprometida, como o CPDOC, Cidades Saudáveis, a Faculdade de Saúde Pública da USP, o CEFRAS, Espaço Aberto, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, a Unifesp, o Centro Social Nossa Senhora de Bom Parto, o Apoio e o coletivo A Cor da Rua, do qual eu faço parte, em que estamos na organização deste evento. Agradecemos também profundamente a presença de cada pessoa que nos acompanha aqui no auditório e também de quem está conectado online pela transmissão ao vivo. É uma alegria iniciar este encontro no Dia Internacional dos Direitos Humanos, reafirmando a importância da escuta, da participação social e da construção coletiva das políticas públicas. Antes de começarmos, eu queria dar algumas orientações só importantes. Para quem está presencialmente, a lista de presença será disponibilizada na parte da manhã e novamente à tarde. Pedimos que todos registrem a sua assinatura nos dois períodos. E para quem está online, a presença será confirmada por meio de um formulário do Google, cujo link será colocado no chat de transmissão, pela manhã e pela tarde. É fundamental preencher os dois formulários para emissão do certificado. Ao longo do dia, teremos mesas compostas por profissionais, pesquisadores, gestores públicos e lideranças sociais. Para cada convidado, farei a apresentação mencionando, então, o nome, sua função e instituição, de forma a reconhecer formalmente sua trajetória e participação neste seminário. Desejamos a todos e todas um excelente evento, com debates potentes e trocas que fortaleçam o cuidado em rede, o diálogo intersetorial e a garantia de direitos. Doutora Carmen Santana, a qual ela mesma se apresentará. Bom dia, pessoal. Mais uma vez agradecendo nossa parceria com a comunidade de Parelheiros, a Maria e a Rafa, que vieram aqui representar essa parceria. A gente do coletivo faz parte de uma rede de pesquisa participativa que trabalha com os movimentos sociais, parcerias da universidade, junto com lideranças e movimentos sociais. E as meninas de Parelheiros, as mulheres de Parelheiros, fazem parte dessa rede, né? E a gente entende que aproximar esses coletivos, nos aproximarmos enquanto coletivo, nos fortalece a todas e todos. Então, obrigada, Rafa, obrigada, Maria, por terem colaborado aqui com a gente logo no começo. Só localizei aqui, só para falar de novo delas, eu não estava localizando onde estava. Então, a Renata Lopes e a Maria Alves foram quem estavam participando aqui da apresentação inicial. Elas são mães mobilizadoras do projeto desenvolvido no território de Parelheiros, pelo IBEAC, Instituto Brasileiro de Estudo e Apoio Comunitário. São mulheres que se reconhecem como lideranças comunitárias, são referências no cuidado à mulher, mãe, gestante, bebês e crianças, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento socioambiental, equidade de gênero desde a infância, fazendo assim, a partir da disseminação e troca do conhecimento, a valorização de saberes e práticas de cuidado compartilhado. Tudo isso sendo feito a partir de uma utopia que é transformar Parelheiros no melhor lugar para se nascer e viver. Obrigada, meninas. Me apresentando, então, sou psiquiatra, sou arte-terapeuta, sou diretora de educação permanente do CPDOC Cidades Saudáveis, que é um centro colaborador da OPAS, ao qual o coletivo A Cor da Rua está ligado institucionalmente, atualmente, e sou pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP. A próxima convidada para compor a mesa de abertura é a Rosilda Mendes. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp.
Ela tem mestrado em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC São Paulo e doutorado em Saúde Pública pela USP. E também um pós-doutorado pela New Mexico University dos Estados Unidos. É professora sênior da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, docente permanente do Programa de Mestrado Profissional em Rede de Saúde da Família. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em promoção da saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: trabalho em saúde, promoção da saúde, saúde coletiva, formação em saúde e participação social. E é presidente do CPDOC, Cidades Saudáveis, Centro de Estudos e Pesquisa em Documentação e Cidades Saudáveis, centro colaborador da OMS. Também para compor essa mesa de abertura, chamamos Thaisa Stumpf Teixeira. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre e doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doutora em Genética pelo Medical Research Council dos Estados Unidos, University of Edinburgh. Atualmente é professora associada da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo e líder do grupo de estudos em epigenética, biopsicossocial e sua herança. Vem se dedicando ao estudo de epigenética do autismo e do neurodesenvolvimento, bem como a compreensão da epigenética como mecanismo de incorporação biológica no contexto psicossocial. Também atua no desenvolvimento de estratégias para a inclusão na educação por meio da pesquisa participativa e inclusiva. É idealizadora e coordenadora do projeto Organicamente e do Observatório de Saúde Mental da Unifesp. Convido também Simone Kelly para compor a mesa. Ela é membro participante do nosso coletivo A Cor da Rua e também está sempre participando ativamente das causas da população em situação de rua. E vendo representar o deputado Eduardo Suplicy, que não pôde comparecer agora de manhã, a gente tem a Júlia. Chamo ela à mesa. Júlia, você se apresenta, por favor. Obrigada. Bom dia, meu nome é Júlia Lima, estou aqui representando o deputado estadual Eduardo Suplicy, que depois de estar presente. Eu acompanho o tema da população em situação de rua lá no mandato dele e trabalhei também com ele na Secretaria de Direitos Humanos, quando ele era secretário lá, no tema da população em situação de rua. Obrigada. Eu passo a palavra para a Rosilda. É muito difícil ficar atrás de uma mesa, então eu vou me levantar aqui e para saudar todos vocês, né, nesse dia, nesse encontro. Nós realizamos em 2023 o primeiro seminário, né, de Direitos Humanos aqui na Faculdade de Saúde Pública, que tem nos acolhido e é um parceiro muito importante. Alguém esteve aqui em 2023? Isso, a gente tem algumas pessoas, né? Que bom que a gente está retornando e que a gente retorne todos os anos. Eu acho que hoje, é um grande desafio para a gente fazer essa discussão, não é, dos direitos humanos, porque direito humano não é uma abstração, está no nosso cotidiano. Dia a dia a gente está enfrentando essas questões. E acho que os direitos humanos, eles se realizam lá onde a gente vive, né? Nos territórios, no acesso, nas condições de vida, no acesso aos serviços de saúde, na liberdade de expressão, na democracia, na participação e no direito à cidade, que eu acho que é um tema que a gente vem discutindo, né, no CPDOC Cidades Saudáveis e que é muito caro para a gente. Então, são todos temas que se articulam e são muito centrais para a gente, né, que está lidando com essa temática dos direitos humanos. Esse seminário, em particular, né, atenção psicossocial
né, de pessoas em situação de rua, traz desafios imensos e desafios intersetoriais. E é por isso que esse é o tema, né, nosso aqui desse dia de trabalho, de discussão e de reflexão. Porque a gente diz, né, eu acho que é o nosso mantra, né, que nenhum setor sozinho, né, vai conseguir lidar com um tema que é tão complexo. Então nós estamos clamando, né, a articulação. E hoje eu acho que nós temos vários parceiros, né? Nós temos parceiros da saúde, nós temos parceiros, né, dos nossos coletivos. Quero aqui parabenizar, né, todas as pessoas que estão aqui, né, presentes na mesa e presentes, porque nós estamos aqui num movimento, né, um movimento de rede, que é um movimento de resistência. Então, por isso, eu acho que reconhecer o cuidado, né, e reconhecer, né, direitos humanos é também discutir e apostar no encontro. Não é? E esse encontro, ele só vai se dar, né, entre políticas públicas, eu acho que comunidades, né, coletivos e, sobretudo, né, com as pessoas que resistem, né, diariamente, né, as vulnerabilidades e as grandes desigualdades sociais que são estruturais no nosso país. Eu acho que esse é um momento nosso de discussão, de reflexão, e que bom que a gente está junto no segundo. Né? Eu acho que isso não pode terminar, não. É um movimento. Tá. Ele sempre fala isso. A gente deve falar isso toda vez que a gente faz algum evento. Então, muito obrigada e pela oportunidade de estar aqui com vocês. E assim, acho que a gente vai ter aí um momento bem importante. Muito obrigada. Eu vou ficar sentada mesmo, que aí pra mim é mais confortável. Então, coloca bem pertinho. É assim, né? Tá, então vamos lá. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, é um prazer estar aqui num dia tão importante, né, que a gente comemora, que a gente traz as nossas memórias juntos e juntas, né, por um tema tão importante. E gostaria primeiramente de agradecer a professora Carmen pelo convite para estar aqui, saudar aqui os colegas, as colegas da mesa, agradecer também a Rosilda, sempre agradeço, né, Rosilda, Carmen, por me incorporarem, me acolherem no grupo que a professora Carmen já citou, né, do grupo do Múltiplas Sementes, que a gente trabalha nessa perspectiva de sempre estar com outras pessoas num ambiente mais diverso possível. Eu fiquei pensando, né, eu sempre gosto de ouvir alguém falar antes de mim, porque a gente tem uma sensação, uma noção de onde a gente está, com quem a gente está, e a gente vai começando a sentir. Eu falo que a gente vem no caminho, a gente vem, né, no transporte, onde quer estar perto, o que quer que seja, a gente está com uma atenção. Quando a gente chega aqui, a gente tem que mudar a nossa atenção para sentir, de fato, o que a gente está fazendo aqui e qual que é a nossa missão quando a gente de novo sai pela porta, né? Então, duas palavras bem interessantes saíram aqui. Uma, na verdade, na camiseta da Rafaela e da Maria, que eu enxergo direito e não estou achando, mas elas falaram lá atrás, que é coletivo. Então, elas trouxeram que o futuro é coletivo, né? E é isso, a gente pensar no estar junto nesse coletivo lá na frente requer uma ação hoje, né, que é o que a gente está fazendo aqui. E outra palavra foi trazida pela Rosilda, que é o movimento. Então, a questão da intersetorialidade, que está aqui no título desse evento, ela, na minha visão, requer que a gente pense coletivo, e quando a gente fala de saúde mental, a questão coletiva, ela, pelo menos na minha visão, ela tem sido deixada muito de lado para um trabalho muito voltado para o indivíduo, para o individual. Eu cuido da minha saúde mental e o outro que cuide da dele, para eu conseguir ter a minha, né? E se a gente pensa assim, a gente não tem coletivo.
para a gente ter o coletivo, a gente tem que ter intersetorialidade, a gente tem que estar junto com instituições, organizações, grupos das mais diferentes visões, perspectivas e forças, porque as nossas forças também são diferentes em cada setor, além, obviamente, das nossas funções e missões, né? Tratar da intersetorialidade, falar do coletivo, a gente consegue. Eu estava falando também embaixo com a Rosilda, às vezes o difícil não é você começar a mover a roda, mas é você manter essa roda girando. E daí vem o movimento. Então, esse movimento, manter esse movimento, na minha experiência, eu estou falando da minha experiência, do que eu vejo, é o mais difícil, né? Nós temos 1000 coisas, nós temos a nossa sobrevivência para cuidar. E aí a gente volta para o individual muitas vezes. Eu não tenho tempo. Né? Que tempo é esse que está acabando com a nossa saúde mental? Porque não nos deixa olhar para quem está do nosso lado, sempre próximo da gente. Então, de novo, né? Estou falando da minha perspectiva de que a questão do tempo, a questão de como a gente tem lidado com as nossas escolhas, muitas vezes são sim escolhas, outras vezes não, a dificuldade está aí, nós sabemos, mas muitas vezes são escolhas que a gente tem tendido a não fazer porque às vezes nem percebe. Então, o que eu acho que a gente poderia pensar aqui hoje e sair por aquela porta quando tudo acabar aqui hoje, sem esquecer, é como a gente mantém esse movimento a partir das escolhas que nós fazemos dentro das nossas possibilidades. Então, mais uma vez, eu acho que é reforçar que estar junto, estar na diversidade, com respeito ao diferente, que tem sido também uma outra dificuldade, e manter essa coisa toda girando nessas colaborações, nessas conversas, nessas interações, a partir das nossas escolhas, é fundamental. Possibilidades, a gente precisa identificar em cada um e cada uma, para depois fazer as nossas escolhas para manter o que a gente está fazendo, muitos e muitas de nós aqui fazendo, e tentando celebrar e comemorar hoje. Então, a convocação que eu acho que a gente faz aqui é essa: manter o movimento, pensar coletivo e fazer as nossas escolhas em prol dessa nossa ideia. Então, desejo, assim, um bom dia para todos e todas que estão aqui, um bom evento. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar junto aqui com essas pessoas tão importantes. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todos. É um grande prazer que a gente recebe todos vocês aqui, em nome do coletivo, a Cor da Rua. E espero que vocês gostem do evento. Bom dia, pessoal. Como já comentei, estou aqui representando o deputado estadual Eduardo Suplicy, que não pôde estar presente. Ele pediu para mandar um abraço a todas e todos. Esse final de semestre no Legislativo é meio caótico, né? Então ele queria estar aqui hoje, mas infelizmente não pôde. Queria agradecer à professora Carmen e todos do coletivo A Cor da Rua por essa organização, a importância desse seminário aqui hoje, né? Nessa data importante que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A professora Carmen eu conheci em 2015, né, no coletivo A Cor da Rua, lá no Comitê Pop Rua. Então, logo de cara, assim, a minha admiração pela professora Carmen começou ali já. E a professora Carmen me ensinou muito, junto com outras pessoas. Queria também citar algumas pessoas que lá em 2015 já me ensinaram muitas coisas que não estão mais aqui hoje. A irmã Regina, a Neide Vita, Jamaica, pessoas que foram tão importantes aí nessa trajetória. Alderon, Pedro, o Luiz Corrara, são pessoas que hoje ainda e que continuam nessa luta que é muito importante, né? Que deu energia para a gente conseguir nesse tema tão difícil, tão complexo, que é a questão da situação de rua. E no projeto A Cor da Rua, essa admiração, né? Quando eu vejo Simone, a Loura, a Índia, assim, que trajetória bonita, né? Então, acho que a importância do coletivo ninguém duvida, né? Quando vê a trajetória de vocês aqui, acho que essa importância do coletivo fica escancarado para todos nós, né? E essa questão mesmo da atenção psicossocial, né? Quando a gente fala atenção psicossocial na sociedade, já é um tema complexo. Quando a gente traz para o âmbito da situação de rua, é mais desafiador. Meu Deus!
Calma, gente. Calma. Bora, pegar. Mas então essa dificuldade mesmo, né, da atenção psicossocial na sociedade, que já é complexo, quando traz para o âmbito da situação de rua é ainda mais complexo, né? Então agradecer mesmo pelo dia de hoje e que será que eu vou ficar ainda? E que o deputado Eduardo Suplicy acredita na importância mesmo desse debate, por isso tanto ele quanto todas as pessoas do mandato estão à disposição de todas as pessoas para contribuir nesse debate. Então, parabenizar pelo dia de hoje e desejar um bom seminário a todas e todos. Não, é sobre desafio coletivo. Será que estamos aptos? É um problema no bairro, viu? De desvalorização dos trabalhadores, das trabalhadoras que estão atuando na ponta, e aqui a gente tem muitos profissionais que estão atuando na ponta, e desvalorização desses trabalhadores reflete a desvalorização das pessoas em situação de rua. Então esse espaço aqui hoje, espero que seja um espaço que a gente possa conversar, que a gente possa trocar experiências, que a gente possa se fortalecer, porque é para valorizar, primeiro, quem está lutando pela vida, quem está lutando pela dignidade, quem está lutando pelo cuidado, que são as pessoas em situação de rua. E depois, também entendo que não menos importantes são os profissionais que estão aí na linha de frente, profissionais da saúde, profissionais da assistência, profissionais dos direitos humanos, que estão sofrendo bastante o impacto de certas políticas públicas, né? Então, a ideia da gente criar esse espaço de encontro e de debate é que a gente possa se fortalecer nessa força coletiva. E trazendo um pouco a ideia que a Thaisa disse, né, a gente tem uma tendência a pensar a saúde mental do ponto de vista individual. Então, o que a gente vai fazer para cuidar da nossa saúde mental? Isso não é pouco importante. Então, autocuidado, atividade física é super importante. Educação e saúde do ponto de vista individual também é muito importante, meditação, bons hábitos, mas quando a gente fala de populações vulnerabilizadas, a gente está falando de um sofrimento que não vem do ponto de vista individual só. Ele vem por estruturas que são vulnerabilizantes, eles vêm por estruturas sociais que provocam esse sofrimento. Então, não tem como a gente pensar uma resposta a esse sofrimento que não passe pelo coletivo, não passe pela força do coletivo, né? Então, a ideia hoje é a gente pensar desafios intersetoriais, pensando que sofrimentos que são provocados sofrimentos que são provocados por essas estruturas, eles precisam ser enfrentados com a força coletiva, com as políticas públicas e com os movimentos sociais também. Então, até aparecer aqui nossa apresentação aqui, para quem não nos conhece, nós somos do coletivo A Cor da Rua, que tem no momento esses parceiros. A gente tem trabalhado com vários parceiros, atualmente o Instituto de Psiquiatria, Apoio, Cefras, Espaço Aberto, Bom Parto e a Escola Politécnica da USP. Pode passar, gente. E o coletivo é co-criado com trabalhadores das redes SUS e SUAS e lideranças das pessoas em situação de rua. Essa foto faz parte de um dos nossos projetos, para vocês conhecerem um pouco como a gente trabalha, que foi um projeto de Fotovoz, que a gente fez em parceria, quando a gente ainda estava na Unifesp, com o SESC, e foi um trabalho que a gente trabalhou com grupos diferentes de populações vulnerabilizadas, produzindo fotos e reflexões durante a pandemia. Pode falar, por favor. Então, a nossa perspectiva da saúde é a partir dos direitos humanos, e o que caracteriza o olhar da saúde para os direitos humanos é a participação social e a intersetorialidade. Nosso primeiro seminário aqui
na Faculdade de Saúde Pública foi sobre participação social de grupos vulnerabilizados. Aqui a foto foi produzida também pela Loura durante esse projeto, que a gente trabalhou junto na parceria, e agradecendo também todas as lideranças que estão com a gente desde o início, como a Thaisa trouxe, né? A gente se mantém em movimento, é difícil, a época da pandemia foi muito difícil, mas a gente seguiu produzindo e criando e trabalhando com arte e saúde juntos. Pode passar, por favor. Aqui um pouco do território da rua, onde muitas vezes viver na rua é considerado de uma maneira errada, né? Uma escolha individual. Na verdade, as pessoas são empurradas para fora das suas casas e lares, e onde fragilidades pessoais são vistas como as únicas causas da própria condição. Um território de pobreza, violência, altas taxas de infecção, doenças crônicas, essa um pouco é o território rua, né? E as respostas tendem a ser setoriais e individuais. Pode passar, por favor, Ju. Pode passar. E aqui um pouco como a gente trabalha, né? Essa nossa metodologia da pesquisa participativa baseada na comunidade, onde a gente aprende, trabalha, age em conjunto para a produção do conhecimento, e a gente, dentro do coletivo, entende a arte e cultura como uma dimensão social dentro do cuidado biopsicossocial. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco de quando a gente começou, lá em 2009, ciclos de pesquisa-ação. Então, a gente começou com análise das necessidades do território, depois a gente teve um piloto de uma formação, porque a necessidade de formação em saúde mental para as equipes da assistência social e atenção primária apareceram como fundamentais, uma necessidade muito importante na época, e ainda é até hoje. A gente, na época, tinha parceria com a UAF, como a Júlia lembrou, a irmã Regina, a Ivete, e a gente fez a primeira formação. Depois a gente conseguiu um edital, fez um escalonamento do conteúdo didático dessa formação, que originou esse livro, que muitos de vocês conhecem, porque quando a gente, profissional da saúde, vai trabalhar em situação com as pessoas em situação de rua, a gente se depara com situações clínicas que a gente desconhecia antes. Por exemplo, quando eu me formei, antes de trabalhar apoiando as equipes de consultório na rua, que na época era a estratégia da saúde da família especial, a gente aprendia que se a pessoa chega no consultório alcoolizada ou sob uso de substância, você não deve atender, porque a pessoa não está em condições. Você deve pedir para ela voltar e chegar no dia seguinte. E quando eu fui trabalhar como psiquiatra lá na região do centro, foi a primeira coisa que eu tentei colocar em prática, o que eu tinha aprendido. Só que aí, cheguei lá para fazer a visita na calçada e a pessoa estava sob efeito de substância. Então, meio-dia, vamos chegar mais cedo, 10 horas, vamos chegar mais cedo. A gente chegou a fazer visita 6 horas da manhã, e a pessoa ainda estava em uso de substância, porque muitas vezes na rua a gente encontra pessoas que estão constantemente em uso de substância. Então, aquilo que isso é só um exemplo do que muitas vezes a gente aprende na faculdade, no contexto do cuidado em situação de rua, não se aplica. E aí, a partir dos exemplos, da vivência, das experiências dos trabalhadores, a gente construiu esse material que a gente está revisando agora, vai sair uma 3ª edição dentro dessa nova proposta de capacitação de rede que a gente está desenvolvendo agora. Aqui os outros ciclos, a gente, no último ciclo, muito focado na saúde mental dos trabalhadores e como um ponto importante de estresse para o trabalhador, especialmente o trabalhador da assistência social, muitas vezes desconhecer ou não saber o que fazer em certas situações de crise, em saúde mental principalmente, a gente segue no foco da capacitação, da educação permanente e cada vez mais integrando pessoas que vêm da situação de rua nesses processos de formação dos trabalhadores, entendendo que a gente precisa trocar essas experiências para construir um cuidado de melhor qualidade. Pode passar.
Aqui um pouco o jeito que a gente trabalha, né? Vou passar mais rapidamente, a gente pode explorar depois. A gente se encontra sempre todos os anos para fazer um planejamento conjunto no curso de pesquisa participativa aqui na Faculdade de Saúde Pública, que Simone já fez parte da turma, inclusive, já é multiplicadora, pode passar, por favor. Aqui um pouco a experiência da nossa formação. Pode passar, por favor. E antes de começar as intervenções, eu vou passar para a Simone para trazer um pouco da visão dela do território rua, o que é e como é que é esse tratamento oferecido. Bom, falando um pouco das minhas experiências, né, como população em situação de rua e como lutadora para poder sobreviver na rua, é muito difícil o acesso, né? Quem está na rua está muito adoecido, né? E as pessoas que estão de fora não têm um olhar para quem está lá na calçada. Eles acham que a pessoa está ali porque é legal, porque ela gosta, porque tem doação. E na realidade, quem está na rua está em sofrimento mental, né? E assim, a gente tem uma grande dificuldade no serviço, né, de assistência psicossocial. Por quê? Existem poucos serviços de atendimento para essa população e a burocracia faz com que muitas vezes o morador da calçada não volte de novo para pedir ajuda, né? Então, assim, falando um pouco do que eu vivenciei quando eu decidi parar, né, de fazer o uso de substância, que eu fui pedir ajuda ao CAPS, eu estava gestante. Eles não podiam me medicar porque eu estava grávida. E aí eu tive que lutar comigo mesmo, né? Eles me indicaram para fazer homeopatia, mas quem está na calçada vai conseguir pagar a homeopatia de que forma, né? Fica difícil. E aí eu lutei comigo mesma para poder me manter limpa, abstinente, para poder fazer com que meu filho nascesse bem. Pode continuar. Então, assim, eu tive uma gestação muito difícil, né, onde durante a noite eu não dormia, porque eu tinha abstinência, e eu não podia tomar remédio, não tinha o que fazer, então dormia durante o dia e ficava acordada durante a noite, até o meu filho nascer. Depois que ele nasceu, eu consegui dar uma melhorada na minha situação, porém, eles não conseguiam me medicar ainda porque eu amamentava. E aí uma amiga de um coletivo da PUC me levou para uma mina para fazer a desintoxicação através da alimentação. Foi onde eu comecei a ter um cuidado, né, diferenciado, ainda não vinculado a nenhum equipamento psicossocial. E assim, foi uma luta muito grande durante 3 anos, né? Foi uma luta muito grande. O que me ajudou a melhorar dentro das minhas condições foi quando eu consegui um emprego e eu consegui administrar um pouco melhor as minhas crises de abstinência, né? Então, assim, quando a gente pensa num serviço de atendimento, a gente precisa que esse serviço traga uma escuta qualificada, um olhar humanizado para esse usuário, que tenha um acolhimento e que as pessoas não sejam rotuladas dentro do serviço, que não sejam julgadas pelo que elas fazem, pelo que elas são, pelo que elas usam. Porque quanto mais as pessoas forem rotuladas, forem julgadas, menos pessoas vão conseguir aderir a qualquer lugar que seja o atendimento. Pode passar. Aqui um pouco alguns projetos que a gente tem desenvolvido no decorrer desses anos, né? A gente tem trabalhado também com o contexto de integração de posse nas ocupações em São Paulo, formação dos profissionais durante a pandemia, que a gente falou um pouquinho também do projeto do PhotoVoice mais embaixo, o desenvolvimento desse instrumento de rastreamento de transtorno mental que a gente está desenvolvendo. A ideia é construir um aplicativo que vai sair, a nossa parceria com a Poli, seminários como esse que a gente tem feito, e a gente conseguiu durante um tempo um
recurso para a formação de agentes de promoção de direitos humanos, para pensar a população em situação de rua como parceira, trabalhando na promoção da saúde mental nos centros de acolhida. Pode passar, por favor. Aqui o nosso seminário do ano passado, vou passar rapidinho só para vocês conhecerem um pouco do projeto. O seminário anterior, né, que a gente discutiu participação social, pode passar, gente. E como é que é para os grupos vulnerabilizados trabalharem com participação social. Atualmente, as atividades que a gente fez no primeiro semestre, trabalhando com saúde mental do trabalhador que atua com a rua, nossos parceiros. A gente está sempre dialogando, debatendo e produzindo conhecimento sobre essas interseccionalidades entre saúde mental e situação de rua. Pode passar, Jorge. Isso parece óbvio para quem é da área da assistência, principalmente, só que os nossos sistemas diagnósticos na psiquiatria, eles não consideram a dimensão social quando a gente pensa em fazer um diagnóstico, né? Eu trouxe só para ilustrar os nossos sistemas diagnósticos que propõem o mesmo sistema de classificação, pensando independente do contexto em que essa pessoa está, em que ela adoeceu e que esse tratamento é oferecido. Pode passar, gente. Pode passar. Aqui trazendo um pouco isso do que a Simone trouxe, né, que quando a gente diz que a questão da saúde mental na rua é um problema de saúde pública, a gente está dizendo que não é um problema individual e principalmente essa questão moradia, saúde mental e trabalho, elas estruturam todo o processo de saída da rua. Pode passar. Pode passar. A gente quer reforçar o posicionamento de que a internação, embora muitas vezes necessária, como o procedimento clínico, ela não pode ser uma política pública, da mesma forma que fazer uma cirurgia não é política pública, uma internação é um procedimento, muitas vezes necessário, mas não pode ser colocada como uma resposta para um problema que é social, né? Não sei se você quer falar um pouquinho da sua experiência, Simone, de internação. Meu primeiro tratamento onde eu me vinculei foi no IPQ. E para mim foi muito gratificante ter um serviço que me acolhesse dentro da necessidade que eu tinha. E assim, com mais de 20 anos de uso, né? Eu tinha conseguido encontrar um espaço onde eu poderia tratar minha saúde mental sem nenhum problema. E assim, a minha primeira internação foi lá, no IPQ. E eu conheci coisas sobre mim que nem eu mesmo sabia que eu podia alcançar, né? Do IPQ, eles transferiram a gente para o hiper, né? E assim, o atendimento continua sendo o mesmo. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar aonde eu cheguei com um tratamento psicossocial, né? Lá a internação é humanizada, a escuta é qualificada, os profissionais estão o tempo inteiro à disposição daquele usuário. Eu sou tratada lá dentro do meu singular. E as outras pessoas que vão lá, que são meus amigos, pacientes, que também são pacientes, cada um tem a sua demanda sanada, né? Pelas poucas pessoas que eu fiz de um rol de amizade ali, é o que eu ouço também deles, né? Então, assim, eu entendo que em alguns momentos, quem está ali na rua não quer ser cuidado. Porque muitas vezes, quando eu era paciente de consultório na rua, eu falava, não, eu quero ficar aqui, eu gosto de fazer uso, eu não vou me cuidar, eu não vou me tratar, eu não quero. Mas chega um momento que você precisa ter o cuidado, você cansa do uso de substância, você cansa daquela rotina da rua, do rapa, e de tudo aquilo. Você quer sair, mas você está tão vinculado àquela rotina, àquele uso, àquela vida, que sozinho você não vai conseguir. Você não vai ter força. E assim, o hiper, para mim, é um lugar onde eu posso contar com eles.
Sou muito feliz, muito grata por ser paciente de vocês. Não é porque vocês estão aqui não, mas eu sempre falo com vocês. E assim, se hoje a minha vida é diferente, eu agradeço a eles. Eu acho que é bem importante a gente pensar e escutar, né, essa experiência que a Simone está trazendo, porque tem um preconceito muito grande em relação ao psiquiatra que atua nessa área, em relação às internações. E a gente, eu muitas vezes, como profissional, tive muita dificuldade em conseguir leito para internação de pessoas que de fato precisavam e a gente não consegue. Por outro lado, uma política de internação às vezes indiscriminada de pessoas que nem têm indicação. Então, a ideia aqui entre nós é a gente conversar um pouco sobre isso, porque esse tipo de conduta clínica não pode mais ser feito com base ideológica, né, gente? A gente tem muita coisa produzida. A gente tem muita coisa produzida do ponto de vista científico, a gente tem políticas públicas baseadas em evidência. Eu vou concluir aqui, daqui a pouco volta à luz, o que estava um pouco previsto aqui. Depois, se der tempo, a gente retoma com os dados. A gente tem políticas públicas baseadas em evidência, que muitas vezes são desconsideradas nas propostas estatais, né, para atendimento a essa população. E a gente vive num campo muitas vezes pautado por questões ideológicas e higienistas, como se fosse uma questão do que eu acho. Eu sou a favor da abstinência, eu sou a favor da internação. Como a gente já tem ouvido muitas vezes, eu sou a favor da vacina, eu sou contra a vacina. Não é por aí, né? A gente, do ponto de vista clínico, vamos dizer assim, a mesma medicação que eu prescrevo para o meu paciente no consultório é a medicação que eu vou prescrever para a pessoa em situação de rua. O maior desafio não é esse, né? Acho que o Leon vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver na mesa mais focada no cuidado. Mas a gente tem políticas públicas baseadas em evidência que focam principalmente dois elementos daqueles que a gente colocou lá, que é a moradia e o trabalho. Então, o que a gente tem que funciona melhor para a abordagem de saúde mental da população em situação de rua? Políticas públicas baseadas em evidência. O moradia primeiro, que é o housing first, que não é simplesmente, o que não é simples, óbvio, oferecer a moradia, mas é oferecer a moradia com toda a estrutura e acompanhamento na parte de saúde mental, porque também não adianta oferecer a moradia e a pessoa muitas vezes perder o vínculo que ela tinha no tratamento com o consultório na rua ou com uma OBS, e aí ela vai para a moradia, ela perde esse acesso e não tem mais um acompanhamento. Então, para funcionar, tem que seguir o acompanhamento na saúde mental. E a questão do trabalho, que não é só oferecer o trabalho, mas a gente tem uma tecnologia social chamada emprego apoiado, que a gente inclusive desenvolveu em 2015, 2016, um projeto bem interessante, que infelizmente a gente teve que interromper ele na troca de gestão, mas de acompanhamento às pessoas em situação de rua que estavam em postos de trabalho. Então a gente tem tecnologia social para isso, mostrando que o trabalho não precisa vir apenas após a abstinência, após a alta, mas assim como a moradia, ele estrutura o processo de saída das ruas. Acho que a Simone trouxe um pouco sobre a importância também do trabalho para ela e de ser atendida por consultório na rua até ser agente de saúde. Acho que o Bom Parto tem uma experiência larga sobre isso, a gente já escreveu sobre isso, a importância do cuidado por pares, tanto para quem está sendo cuidado quanto para quem está no seu processo de recuperação também. Então são experiências que a gente tem aqui no Brasil pouco exploradas do ponto de vista da política pública, mas que são essenciais e são muito bem sucedidas, né? Então, eu entendo que a gente, como força coletiva, precisa começar a lutar por isso, pela defesa dessas políticas. Vamos passar mais rapidamente, então,
O que a literatura recomenda, então, para as intervenções psicossociais pensando em população em situação de rua? Primeiro, um cuidado contínuo, não fragmentado. A rua é cheia de rupturas, né? E o cuidado precisa fazer essa costura, aproximação, integração, pertencimento. Pode passar rapidinho, Jorge. Um acolhimento permanente, não condicional. O cuidado não pode depender, então só você vai ter que mudar de vida, você precisa merecer para poder estar aqui. Eu já ouvi pacientes que diziam assim, não, eu preciso melhorar para poder ir até o CAPS, eu não estou bem para ir até o CAPS. É um cuidado que precisa ter participação social real, não apenas escutar a população em situação de rua, como a gente muitas vezes escuta no comitê, mas é preciso que, de fato, as vozes da rua, elas interfiram nas decisões, nos fluxos, nas políticas, e é importante que essa intersetorialidade seja viva. Saúde, assistência, habitação, cultura, direitos humanos e outros setores também. Então, isso era só para a gente contextualizar o nosso tema, e vamos começar a primeira mesa para a gente não se atrasar muito. Obrigada, gente.